Condicionalidade, direito ou punição? O que a lei realmente diz? Você está exigindo além da lei? Descubra agora. Condicionalidades podem violar direitos? Entenda a verdade sobre as condicionalidades dos benefícios sociais. Até onde o município pode exigir? O que a lei permite? E aí, você sabe dizer? Você já se perguntou se as condicionalidades exigidas para acessar programas e benefícios sociais realmente garantem direitos ou acabam se transformando em barreiras para quem mais precisa? Será que toda exigência feita ao cidadão é legal? Será que o profissional pode negar um benefício porque a família não cumpriu determinada condição? E mais importante, como diferenciar uma condicionalidade que fortalece direitos de uma que viola direitos? Você sabe diferenciar? Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas entre assistentes sociais, gestores, equipes de proteção social e conselheiros: as condicionalidades nos programas e benefícios sociais. Fique até o final, porque vou mostrar o que a legislação brasileira diz e quais são os principais erros cometidos pelos serviços socioassistenciais. O que são condicionalidades? Vamos começar por aí. Primeiro, precisamos entender o conceito disso aí, de tudo isso aí. Condicionalidades são compromissos assumidos pelo poder público e pelas famílias dentro de determinados programas sociais, tá? Na prática, são requisitos relacionados ao acesso à educação, à saúde ou acompanhamento social que buscam ampliar a proteção social e fortalecer o acesso ao direito. O problema começa quando as condicionalidades deixam de ser instrumentos de inclusão e passam a funcionar como mecanismo de punição ou exclusão. Exigir demais para participar de qualquer coisa. É justamente aí que muitos profissionais ficam em dúvidas, se perdem no trabalho. O que a legislação diz? A assistência social é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal estabelece que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição, da Seguridade Social. Além disso, a assistência social é regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social LOAS 8.742 de 93. A LOA reforça princípios fundamentais que você profissional deve ter em mente. Universalização dos direitos sociais. Respeito à dignidade do cidadão. Igualdade de acesso aos serviços, tá? Não discriminação. Supremacia das necessidades sociais sobre exigências burocráticas. Portanto, qualquer exigência que impeça injustamente o acesso de uma família à proteção social deve ser analisada com muito cuidado, muito cautela. E quando a condicionalidade garante direitos? Uma condicionalidade é garantidora de direitos quando ela serve para promover o acesso da população a políticas públicas, a políticas sociais e inclusão. Exemplo, uma criança frequentando a escola, uma gestante realizando pré-natal, uma família sendo acompanhada pela rede de proteção social. Nesses casos, a condicionalidade tem uma função protetiva, não punitiva. Ela busca assegurar que direitos fundamentais estejam sendo efetivamente acessados. É o direito à saúde, à educação. O foco não é punir a família, o foco é identificar vulnerabilidades e fortalecer a proteção social. E quando a condicionalidade viola direitos? A violação acontece quando a exigência ela se transforma em barreira para o acesso à proteção social, né? Exige muita coisa. Alguns exemplos: exigir documentos que não é previsto em lei. A unidade exige, o profissional exige e não existe lei comprovatória que tem que ter aquele documento, não é? Negar atendimento porque a família faltou a uma reunião. E isso acontece muito nas unidades. A família não apareceu no encontro, não apareceu na atividade. O profissional, a unidade, vai lá e corta o benefício.
como um ato de punição porque a família não cumpriu as condicionalidades que seria participar daquela reunião, daquela atividade, daquele encontro. Então isso passa a ser um ato punitivo de violação de direitos. Em vez de você estar promovendo, protegendo a família, você está violando o direito familiar. Outro ponto, condicionar benefícios eventuais à participação obrigatória em palestras. A família, o destinatário que estão incluídos naquele benefício, aquele programa, se não participar das palestras da unidade, eles vão ser excluídos, vão ganhar falta, vão ser punidos. Olha só a violação de direitos que muitas unidades e profissionais cometem, um erro gravíssimo. Exigir visita domiciliar para conceder direitos quando a legislação não estabelece essa obrigação. Cuidado! Impedir acesso aos serviços por critérios subjetivos criados localmente. Tá? Nesses casos, os profissionais devem ficar atentos. Nem toda regra criada pela instituição, pela unidade, empresa possui respaldo legal e muitas vezes práticas históricas acabam sendo reproduzidas sem fundamento normativo. Mas existe um aspecto que raramente é discutido e que faz toda a diferença na prática profissional: a inteligência emocional e a inteligência social. Mas o que tem a ver com tudo isso? Muitas vezes a forma como o profissional interpreta e aplica uma condicionalidade pode gerar acolhimento ou constrangimento. A mesma regra pode ser apresentada de forma humanizada ou de forma autoritária. Por isso, além do conhecimento técnico profissional legal, é fundamental desenvolver competências emocionais para compreender a realidade das famílias sem julgamento precipitados, que é o que acontece com os erros. Quando olhamos apenas para o comportamento da pessoa, recorremos ao risco de enxergar resistência. Mas quando desenvolvemos a inteligência social bem preparada, passamos a enxergar contextos, vulnerabilidade, sofrimento, histórias de vidas e barreiras que muitas vezes não aparecem nos relatórios no atendimento inicial. A pergunta deixa de ser: por que essa família não cumpriu a condicionalidade? E passa a ser: quais os obstáculos estão impedindo essa família de acessar os seus direitos? Tá? E pode ser, às vezes, obstáculos criados pela unidade, por você. Essa mudança de olhar transforma completamente a intervenção profissional. Um princípio fundamental que todo profissional precisa conhecer. Existe uma pergunta que pode ajudar e avaliar qualquer condicionalidade. Muito fácil. Pergunte-se a você mesmo, profissional, na hora do atendimento, na hora do acolhimento, de escutar, ouvir. Essa exigência amplia o acesso aos direitos ou dificulta o acesso aos direitos? Se amplia, fortalece a proteção social. Se dificulta, restringe ou exclui, pode estar configurando uma violação de direitos e tem consequências. Essa reflexão é extremamente importante para a atuação ética e técnica do assistente social. O papel do assistente social. O assistente social não atua como fiscal de pobreza, tá? Não atua para punir famílias. Não atua para criar obstáculos burocráticos. O Código de Ética Profissional orienta a defesa intransigente dos direitos humanos, da cidadania e da justiça social. Por isso, o trabalho profissional ele deve estar comprometido com a ampliação do acesso aos direitos e não com a restrição. Quando identificamos uma exigência que produz exclusão ou constrangimento, devemos questionar a sua legalidade, legitimidade e impacto social. Cuidado com uma confusão muito importante. Muitas pessoas confundem acompanhamento social com controle social. São coisas completamente diferentes. O acompanhamento, ele busca proteção, fortalecimento de vínculos e garantia de direitos. O controle excessivo, ele busca vigiar, punir ou constranger, restringir direitos. A assistência social não foi criada para vigiar famílias, tá? Ela foi criada para proteger as famílias. Essa diferença muda completamente a forma de atuar dos profissionais, quando é bem compreendida. Acredito que uma atuação verdadeiramente transformadora
Ela acontece quando unimos o conhecimento técnico, ético, profissional, inteligência emocional e inteligência social numa só vez. Nenhuma legislação substitui a capacidade humana de escutar, compreender e analisar a realidade de forma crítica, ética. Quando o profissional ele desenvolve inteligência emocional, ele aprende e não reage com julgamentos, irritação ou preconceitos diante das dificuldades apresentadas pelas famílias. Principalmente com famílias que demonstram falta de interesse, não quer participar de nada e às vezes incomoda o profissional. Quando desenvolve inteligência social, passa a compreender os fatores econômicos, culturais, familiares e comunitários que influenciam os comportamentos e as escolhas das pessoas, tá bem? Porque elas não querem participar. É justamente essa combinação entre conhecimento e consciência que fortalece uma prática profissional mais humanizada, mais ética e mais comprometida com a garantia dos direitos sociais. A partir daí, você vai entender por que muitas famílias destinatários não têm interesse em participar de reuniões, de grupos. Você vai compreender quais são os reais motivos que os levam a não querer participar. A falta de interesse, em vez de você punir com condicionalidades punitivas. O assistente social não trabalha apenas com normas e procedimentos. Ele trabalha com pessoas, e pessoas elas precisam ser compreendidas antes de serem avaliadas. As condicionalidades não são necessariamente boas nem ruins. Tudo depende da finalidade e da forma como são aplicadas. Quando promovem acesso à educação, saúde, proteção social, cidadania, elas fortalecem direitos. Quando criam barreiras, constrangimentos ou impedem o acesso da população aos benefícios e serviços, elas podem representar violações de direitos. Por isso, conhecer a legislação, a LOAS, a Constituição Federal, as normativas do SUAS, os princípios éticos da profissão é fundamental para uma atuação responsável e comprometida com a garantia dos direitos sociais. Agora, eu quero saber sua opinião. Você já encontrou alguma condicionalidade e na prática acabou dificultando o acesso da sua família aos seus direitos? E aí, já cometeu esse erro? Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os profissionais do serviço social, da assistência, de outras áreas, da rede e se inscreva no canal para continuarmos debatendo temas fundamentais para uma atuação ética, crítica e comprometida com a garantia dos direitos sociais. Até o próximo vídeo!